quando um palhaço entra no palácio, o palhaço não vira rei. O palácio é que vira circo. Tá falando isso por quê, Marcelo? Quem é o palácio? Quem é o palhaço? Eu não sei, foi Não uma sabe. coisa delirante. Aliás, eu não sei nada. Ninguém sabe nada sobre nada. Então eu vou dizer para você, porque a gente vai abrir o programa, o nosso não é bem assim dessa quarta-feira, nós vamos falar sobre o Palácio, Casa Branca, e o palhaço, o suposto palhaço, Donald Trump. E quais as repercussões? A gente vai puxar o assunto para o Brasil, tá? Eu vou começar com uma, claro que é da política. Será que essa maneira do Trump lidar com o mundo, eu não vou dizer nem governar, né? Porque eu não sei se isso é governar ou colocar o mundo de cabeça para baixo. Será que o fato de os bolsonaristas terem apoiado esse cara, colocado o bonezinho vermelho na cabeça, isso vai ser bom para eles? Ou o Trump acaba sendo uma companhia tóxica da qual bolsonaristas e companhia, esse pessoal todo que está afim do eleitorado do Bolsonaro para se dar bem na eleição, tipo Tarcísio de Freitas, esse pessoal vai se afastar. Você fica aí porque o programa vai começar. Oi, 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 oi. Antes da gente começar, antes de qualquer coisa, é o seu like, seu compartilhamento, a sua inscrição, aquela velha e boa moral que vocês dão pra gente. Sempre. Olha só, então vamos lá. Quem é que quer começar a falar de Donald Trump, Brasil? Eu queria só Bolsonaro? colocar já um pressuposto. Ninguém, vamos parar de chamar o Trump de maluco. É bem, eu tenho um grande historiador, Lukács, que fala o reducionismo. Né? O Hitler era maluco. Pronto, você é maluco, pô, tá aí. É inimputável. É inimputável. Automaticamente mete numa cadeira de força e leva. Né? Eu não posso e não acho que não se deve partir desse pressuposto que o Trump é maluco. Tem que entender, na verdade, o que existe por trás dessas atitudes dele, porque quem existe por trás dele, para poder minimamente tentar entender o que está acontecendo, mesmo porque quem disser para você que está acontecendo, que entende o que está acontecendo, é esse que não está entendendo nada. Ninguém está E entendendo quem não nada. está entendendo nada, pelo que eu li ontem num artigo lá no New York Times e tal, gente que trabalhou com o Trump na outra administração, tinha um artigo muito bom, um senhor Stephen qualquer coisa, sobre essa matéria. Os empresários de alto coturno que apoiaram a eleição do Trump estão desgarrando da política econômica dele expressamente, quer dizer, não está só nos bastidores, tá certo? Já há decisões. Aquela eleição do Wisconsin para o juiz foi a coisa mais importante que teve na política americana nos últimos 2 meses. Quer dizer, o Trump perdeu a eleição. Lá nos Estados Unidos, o juiz é eleito como em cada estado. Então eles apostaram tudo num candidato lá qualquer, dinheiro e prestígio, nota no Trump pedindo por favor, não sei o que, então ele perdeu. Num estado bolsonarista. Bolsonarista Que é ato falho, hein? Trumpista. Que ato falho. Não é nem Eu um já falha, agora uma... focou aqui. Conservador, né? O deputado Eduardo Bolsonaro pediu licença da Câmara dos Deputados e foi para os Estados Unidos e tal. O pai dele, Jair Bolsonaro, diz assim, fácil. O Trump arranja para ele um visto de refugiado, coisa que vale, aquela coisa toda. Vamos esperar, né? Porque, por enquanto, o Eduardo Bolsonaro tem, no máximo, 6 meses para ficar lá, como turista. Depois vamos ver se ele ganha um visto de refugiado político, dado pelo Trump. Porque na cabeça do Bolsonaro é fácil. O Trump chega lá, não é bem assim não. Não é bem assim não. Do jeito que eles estão tratando os estrangeiros, os Estados Unidos, aqueles que lá não nasceram, mesmo os americanos naturalizados, estão sendo estigmatizados naquele país, que é uma coisa E completamente já começa a ter reação, essa que você se referiu, da justiça, várias decisões da justiça, esse tipo de derrota. Teve agora manifestação de rua, já começou a ter. Enormes. O Partido Democrata parece que. Eu vou jogar para o Pedro Paulo, tá? A pergunta. Antes de a gente falar dos efeitos Bolsonaro, se é bom a companhia do Trump, vamos deixar para depois, você espera aí que a gente já vai falar sobre isso. Começa a haver uma reação. Aí, Pedro Paulo, eu te pergunto, você acha que o Trump tem fôlego para continuar nessa batida? Fôlego para continuar nessa batida é uma pergunta complicada, porque os sinais que estão acontecendo com 70 dias de governo, sei lá, um pouco mais em torno disso,
é de que ele vem perdendo apoio desde o dia 1, desde que começou as bravatas todas, né? Quer dizer, ele não tem papa na língua, ele não evita nada, ele fala tudo para depois ver como é que fica, né? O Bolsonaro imitou muito o Trump, né, aqui no Brasil, no estilo de falar. Aprendeu, né, pegou esse cacuete também. A gente tem esse paralelo muito forte aqui, de ter vivido isso, aquelas coisas, aquelas loucuras da pandemia, aquelas loucuras que ele falava, e o Trump tem atitudes muito parecidas com isso. Na questão da economia, eu acho que ele está derrubando todo o prestígio que ele poderia ter, o Trump, porque ninguém, né, nem o Elon Musk, que dizia amém para tudo que ele falava, tá dando amém, tá vendo que o troço está ficando complicado. Então, eu acho que ele manter apoio e ter suporte para continuar nessa toada não é o que a gente está vendo. Agora, o que vai acontecer? A situação americana é muito diferente, né? Porque ele foi eleito ano passado, mas ele tem uma eleição no que vem, que regula o Congresso e o Midterm Senado. election. Exatamente. E que se ele continuar nesse ritmo, que eu estou lendo pelo menos, é que ele vai perder. Quer dizer, se ele continuar desse jeito, caindo de popularidade, errando da maneira que está errando, parece, né? Gente, um homem desse, né, que faz tudo, que não tem menor problema de virar, de enfrentar o mundo. Ele nessa situação que você projeta de perda e uma perda tão logo assim, ele pode ou se enquadrar ou triplicar a aposta, né? Eu acho que ele é senil. Tá velho. Gagá. Então cai Gagá. no Cai um maluco, pouco na do seria? Marcelo. Né? Gagá não é maluco. Gagá é um cara que não é maluco, mas que fica senil, fica fazendo bobagens no meio do caminho. É maluco. Nós tivemos já na Primeira República um caso desse, né, do presidente, que agora eu esqueço o nome, enfim. Você tem que se lembrar da Eu escola entendi. primária, aqueles caras todos... Não, que me vem à cabeça agora não é Vieira Soto. Mas enfim, aí que tá as pessoas. Das pessoas. Aí o fato é o seguinte, então, a coisa mais grave do Trump não é as tarifas. As tarifas vão nos afetar diretamente aqui no Brasil. E eu acho que vão nos afetar positivamente. Nós temos uma oportunidade que espero que o governo Lula entenda assim e tome medidas nessa direção. O que Que é até isso? agora está razoávelzinho, se fazendo de desentendido. Não foi fazer retaliação Uhum. direta. Isso aqui não é olho por olho, né? Eu te bato, você me bate também. Comércio internacional é ganha-ganha. Todo mundo ganha quando todo mundo se entende. Então o Brasil pode entrar nessa, não só em relação a novos parceiros comerciais, como a China, que já é o maior, mas pode crescer, como aproveitando as restrições a outros produtores para vender para os próprios Estados Unidos uma série de produtos fabricados aqui. Têxteis, por exemplo. É uma opção de coisas. Não vou aqui ficar fazendo lista. Tá? No mais, realmente eu acho que aqueles que apoiaram o Trump rapidamente e responsavelmente no primeiro momento têm que repensar a sua posição. Internos e Internos externos. e externos. Os externos já estão se repensando. Mas, se me permite, eu observei, por exemplo, no próprio Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados brasileira, uma convergência dos deputados, dos partidos, muitos deles empresários, muitos deles com interesses, evidentemente, pessoais no assunto, no sentido de estabelecer uma política conjunta, ou seja, de se unir para enfrentar esse momento de instabilidade internacional e tal, que eu achei muito bom e que eu acho assim, é uma oportunidade, vocês não acham, que o Lula teria de estabelecer uma ponte com o Congresso e chamando para si essa liderança. Mas total, só que essa vai ser a quarta oportunidade que ele tem, né? Espero que não desperdice. A primeira foi o 8 de janeiro, que ele teve lá atrás, né? A segunda foi a reforma tributária. Teve um certo apoio, depois parou. A terceira foi na chamada reforma ministerial. Agora, não aconteceu, deu chabu, mas o mundo político todo ficou esperando. Então, vamos ver se ele desgarra um pouquinho do PT que já era. Eu li uma coisa que a Esperança, quando saiu as últimas pesquisas, principalmente a Quest, porque a Datafolha dá um estancamento da queda de popularidade. A Quest diz que continua caindo. Aí o governo, o que a gente faz tal? A Esperança
foi que essa ligação da direita brasileira com Trump pudesse ser benéfica para o governo, pudesse render popularidade. Aí chegamos ao assunto com o qual eu abri o programa, que é Trump, essa proximidade vai fazer bem ou vai fazer mal? O que vocês acham? Que essa esperança do governo que a situação do Trump piorando piore também? Você A que, direita? você que observou, né, que o Tarcísio começou a falar bem do Barack Obama, Citando citou Barack Martin Obama, Luther Martin King. Luther King, Angela Davis, Jane Fonda. E por Viola aí. Davis agora tá na moda. Por aí, quer dizer, ele é engraçado, né? Ele tem uma coisa camaleônica, porque há 2, 3 semanas atrás ele estava usando o Ele chapéu, Tarcísio. o Tarcísio, o Ah. governador Tarcísio. Eu acho que aqui no Brasil o que está me chamando a atenção é que o governo Lula, por exemplo, no início fez algumas falas, não, temos que retaliar, se vier para cima da gente, a gente vai retaliar, não sei o que e tal. Oba. Aí veio o resultado do que o Trump resolveu fazer, deu os 10%. E aí ficou todo mundo meio quieto porque viu que estava sendo penalizado menos relativamente A menos, menor, né? A menor. apesar de ser um país super fechado, né? Quer dizer, que tem tarifas, a tarifa média brasileira em relação aos Estados Unidos é muito superior A a 10%. a 10%. Então, qual é a visão? Eu não vi nenhum movimento até agora, até que deveria acontecer principalmente na área do Geraldo Alckmin, que é o quê? Como é que eu preparo o país para aproveitar essas oportunidades industriais que estão se apresentando? Né? Que é o quê? Se você tem fábrica de iPhone no Brasil, se a Apple vem para cá e tenta dobrar, triplicar a produção no Brasil para poder exportar daqui, por que exportar daqui? Porque aqui vai pagar 10%, da China vai pagar 104%, da Índia vai pagar, sei lá, 50%, 40%, uma coisa desse tamanho. Então, existe uma oportunidade, além de que o Brasil está muito mais perto, é muito mais próximo dos Estados Unidos, até em termos de geograficamente, de horário, daytime, né? Quer dizer, o fuso horário e tudo mais. Então, existe uma oportunidade claramente a ser aproveitada e que, o Marcos falou, vamos ver se vão aproveitar, se vão rapidamente construir um plano para usufruir disso. Ou vão ficar no plano político, dizendo eu tenho que brigar com o Trump. Não, cara, você não tem que brigar, você tem que aproveitar a oportunidade para o país. Eu acho que é isso que tem que ser visto, né? Você não vai estar dando força para o Trump, nem tirando força. Você vai estar construindo uma oportunidade para aproveitar no país. E esse Lembro outro também, aspecto político? Só uma observação rápida para acabar o negócio de Trump, que realmente é que, no momento, não é mais exportação e importação de produtos físicos, que é isso que mediu os 10%, né? Que você exporta minério de ferro, você exporta petróleo, você exporta isso, aquilo, aviões da Embraer, etc, etc. O que tem que caprichar no Brasil é o setor serviço, é a exportação de outras coisas. Cérebros, ciência, questão ambiental e tal, tudo que deriva, né, desse ramo da ciência, que é o trato do meio ambiente. Então tem uma porção de assuntos que não entram na conta da exportação e importação de fatos físicos, mas que geram um soft power para o próprio país, no caso o Brasil. Mas que o Trump não está lidando com esse soft lidando. power. Essa exportação de serviço, o Trump não tocou. Ele não tem uma vírgula nessa história. Ele não está taxando nada. Em relação à Tem Europa, que ser o superavitário de qualquer lugar. Essa que é a em verdade. relação à Europa, os Estados Unidos, por exemplo, estão entrando muito mal, porque a Europa tem um enorme superávit na questão de serviços, né? Bancos, seguradoras e uma opção de atividades, transportes, tudo, exploração de petróleo, que ninguém levou em conta. Então, o que eu estou falando para o Brasil serve também para a Europa Ocidental, né? Em contraponto com a Rússia. Ora bolas. A Rússia é mais pobre que o Brasil em PIB. É menor do que o Brasil em PIB. Em população, também. A Europa, a União Europeia, são mais de 500 milhões de habitantes. É definitivamente, somado tudo, maior do que a Rússia. Muito maior. Né? Então, se você considera, não é um país, mas, portanto, tem seus ajustes. Mas o que eles estão conseguindo também, o Trump está conseguindo, né? Já ouvimos isso, né? Primeiro é unir a União Europeia, acabar com as divergências entre os vários países. Tá, temos um inimigo comum. Isso. Segundo, unir a China com o seu povo lá, quer dizer, a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia, etc., estavam na dúvida se
tendiam para os Estados Unidos ou para a China. Está tudo virando para a China. É A só Coreia do Sul vai virar mais chinesa do que americana, que hoje é americana. a questão realmente pô, o comércio, né? Desde que o mundo é mundo, a civilização ela foi construída em torno do comércio, né? Desde da Rota da Seda ou antes. O comércio é essencial para a existência, a coexistência. Para o comércio é fundamental ter paz, previsibilidade, estabilidade. É tudo que o Trump capou agora, rasgou. E isso, quer dizer, se traduz no comércio, através das medidas tarifárias. Ele quebrou uma coisa que há 80 anos o mundo construiu depois da Segunda Guerra Mundial, através de acordos e tal, negociações que até hoje rolam, de você criar, porque uma rede de comércio internacional mais ou menos justa, equilibrada, previsível e coisa, e que é isso que está mexendo. Entendeu? O comércio é um sintoma. Você mesmo falou aqui hoje da nossa reunião, né? Haviam 4 pontos, né? Que é essa política trumpistas, né? Que eu passo para você que colocou e eu nem lembro direito. Não, que você falou da migração, Não, porque a questão a e a mais questão grave de isso. todas não é a tarifa, essas coisas, tudo que acaba com a economia mundial. Isso é técnico. Hum. O que não é técnico é a agressão do presidente da República Americana às instituições americanas, a perseguição a funcionários públicos e o desprezo absoluto pelo judiciário americano. Não cumprir decisões judiciais, questionar os juízes, e isso e aquilo. E mais recentemente, pior ainda, uma coisa que nunca tinha sido vista no mundo, ameaçar escritórios de advocacia que se movam contra os interesses da presidência da República Americana em nome de empresas. Ele está perseguindo as empresas. Se você foi, enfim, está brigando para ter um imposto de renda menor na justiça americana, se o seu escritório de advocacia está te defendendo, ele vai atacar você para o escritório desistir de você. Quer dizer, está agredindo um sistema jurídico que é uma das bandeiras americanas, junto com a questão das universidades, que são uma marca americana. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é essa mexida na geopolítica, fora, né? Quer dizer, eles são agora aliados da Rússia contra a Europa. Será que serão aliados também do Irã contra Israel? Tem uma barafunda que transcende. Um bom sinal foi que a taxação, que para nós é 10%, que nós achamos barato, para a Rússia é zero. Zero. Quer dizer, produto fabricado na Rússia, exportado para os Estados Unidos, não tem imposto. Olha Isso é só, uma coisa muito vocês grave. estão falando, a gente Então, está o Trump é um desatinado. Não é maluco, como você falou. Tá bem. Mas eu acho que... E aí vamos aplicar o nosso caso brasileiro, como você... seja que você... Se é assim, se vai ganhando assim, se o governo acerta no aproveitamento dessa oportunidade, muda o quadro de perspectivas eleitorais em 2026. Não só para o governo federal, mas para governadores. Sim, mas isso aí não tem a ver com o Trump. Qualquer acerto do governo melhora a economia e, portanto, a gente supõe que melhora a condição. O acerto do governo em função do Trump. Pois é, mas o que eu estava falando era se a companhia, se essa coisa de trumpismo que apareceu, que fez as pessoas botarem boné vermelho e tal, agora já vai ficando meio esquisito. Então, eu acho aqui que essa ideia do governo, de que isso pode render uma popularidade para o Lula, acho que não. Acho que pode render impopularidade, pode prejudicar a vida da direita, mas a direita é muito mais esperta que a esquerda e já começa a ensaiar um distanciamento. A esquerda, como já há muito tempo não está entendendo o patavino que acontece no mundo, agora está entendendo menos ainda. Porque até agora você não viu nenhuma voz dos ditos, entre aspas, pensadores de esquerda se manifestarem sobre o que está acontecendo no mundo. Eu tenho visto muitos economistas, políticos, pensadores verdadeiramente liberais, se manifestando. Agora a esquerda, além de não ter nenhuma análise, ela não tem proposta. Então ela perde ainda mais casinhas para trás. Porque tá num campo em que a esquerda normalmente não milita, né? Quer dizer, a questão da economia liberal, esses conceitos, a esquerda não preconiza nada disso. Né? Ao contrário. Ao contrário. Então, e aí vai ficar ruim, vai ficar aliada assim, do Trump. A minha visão ela fica sem opinião em relação a isso.
fica sem opinião. No máximo pode cair num nacionalismo barato, numa coisa desse tipo, mas não tem uma opinião sobre isso porque não faz parte do cardápio, não faz parte das ações que a esquerda pensa que devem ser feitas. Ao contrário, é um combate é um combate ao. Não chega a ser isso, mas é um combate a algumas questões do capitalismo, né? São sempre questionadas, né? Não são exatamente. Já foram combatidas. Hoje isso é muito mais leve do que era no passado. Que a esquerda admitiu que o capitalismo é a economia Move o mundo. que funciona. Né? Então, isso é uma coisa que hoje está muito. Mas aí vem o debilitada. Trump e desafia o mundo. Márcio citou aqui um quadro em que há um aliado, que é a Rússia. Né? E agora? Você não pode, isso é básico, né? Em qualquer coisa política, brigar com todo mundo, porque você se desguarnece e perde. E o mundo provavelmente não ficará assistindo inerte, né? O Sem que a dúvida. gente pode, mas aqui, claro, é claro que não é difícil, é projeção que eu estou falando, especulação, o que cada um pensa, de que pode acontecer nessa reação do mundo. Passo falou, já teve a União Europeia, se juntou, os asiáticos se juntam. Até a América Latina pode se juntar, porque o admirador número um do Trump é o Milei, da Argentina, que é antagônico ao nosso governo. Mas em termos de geografia econômica da América Latina, da América do Sul, pode ser que haja um interesse comum muito importante. O nesse acordo momento. do Mercosul com a Comunidade Europeia, que Exemplo. está há séculos na gaveta, de repente Claro, vai tá na sair mão. agora. Lá. Vai sair. Tem uma conversa, você vai sair mesmo, porque ele já foi aceito, mas faltam Não, os não, detalhes e não. tal, né? Tava em banho-maria. Agora, há uma Na possibilidade. Europa também, né? O Macron não aceita esse acordo. Até a Dilma não Não aceitou é assim. e tal. Vão chegando Não, lá. será que... Mas é uma oportunidade. o que eu quero saber é, será que o mundo vai encontrar... Alguém falou isso na nossa reunião de pauta. Uma inovação para reagir a isso? O Sidney Levy que Reinventa. Isso. Foi Conta. o meu amigo Sidney Levy que falou, uma análise schumpeteriana, né? Que eu preocupado, conversando com ele, e o Sidney Levy, trabalha hoje na InvestEU, presidente da InvestEU, ele falou, cara, isso é destruição criativa. Isso vai obrigar as cabeças ao cérebro a inventarem alternativas e vai sair, no final sai todo mundo vivo. Entendeu? Eu gostei até da análise dele, né? É destruição criativa. Ela parte do princípio, primeiro, o mundo não acaba. A espécie humana sempre se renova. Tem capacidade de adaptação e reação. Há controvérsias. É nesse sentido que eu perguntei. Que o Trump compra uma briga para o mundo, mas pode acabar sendo vítima disso. Porque é o mundo contra ele. É contraditório, né? Se ele for pensar exatamente, mostra que é um plano mal pensado, né? Eu acho que é esse que está na cabeça. Porque Será que pensado? Make America Great Again pode resultar em Ao ser a contrário. derrocada dos Estados Unidos como líder mundial. Quer dizer, e essa liderança se deslocar para a China muito fortemente, quer dizer, ou dividir com a China muito fortemente, acelerando esse processo. É o que muito provavelmente vai conseguir. Não, só esse slogan já quer dizer que há uma mudança clara de eixo. Né? Se querer fazer a América grande, que ela já não é grande como era antes, na cabeça deles. Assim, Entendeu? Quem inventou essa frase foi o Ronald Reagan, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos décadas atrás. E fez. Não, mas o que ele fez para fazer a América grande de novo? Abriu o comércio internacional. Fez o contrário. Acabou com tarifas e tal. Quem mais se beneficiou nesses últimos 35 anos, vamos dizer, de 1990 até 2025, mais especificamente de 2000 a 2025, quem mais se beneficiou do mundo todo foram os Estados Unidos. Cresceram muito mais do que o Japão, muito mais do que a União Europeia, tanto em termos de PIB quanto em termos de renda per capita. E a senilidade do Trump explica isso, quer dizer, os fatos estão aí, né? O que ele está fazendo já se viu que lá nos anos 30, na recessão, deu o contrário, aprofundou. Ele não me parece que não saiba disso. Talvez não saiba, acho que ele matou aula. Você acha que é um problema de ignorância aliado à senilidade? É só você será? ver o filme O Aprendiz. Eu vi. Então, pronto. O ignorantão.
que mas vai tá- levar os Estados Unidos. Muita gente está projetando isso, Pedro Paulo, de É. que ele pode levar os Estados Unidos à derrocada. Mas eu acho que esse é o maior temor que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está virando as cabeças que apoiavam ele é isso, olhando as pessoas olhando que têm algum entendimento de economia e uma vivência aprofundada disso, olhando e falando, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas como é que você explica, Pedro Paulo, a influência, o apoio, pelo menos inicial, da indústria digital, dos grandes tycoons da indústria digital, estavam lá na posse, foi cooptado, né, o sul-africano lá. Não sei se hoje, se você for perguntar para esses mesmos types, É. o que eles vão dizer, porque eles ficaram muito empolgados com a questão da censura, a questão da regulação das plataformas, que é um calo fortíssimo para eles, é um problemaço, e que viram um apoio do presidente, né, em relação a isso. Tanto começaram a mudar suas políticas de controle de conteúdo e tudo mais, porque essa era a visão do governo, que eles teriam apoio. Mas ninguém resiste a perder 1 trilhão nas bolsas de dólares. de dólares. Em 2 meses. 1,6 trilhões de dólares foram perdidos pelas essas 10 big techs. Essa é a verdade. O total são 6 trilhões Sendo que lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui, o grande indicador da saúde da economia na população como um todo é a Bolsa de Valores de Nova York. Quer dizer, o pessoal não tem lá não tem caderneta de poupança, você não faz isso, você não tem renda fixa, não sei o quê. Você constrói o dinheiro para a sua própria aposentadoria comprando ações. No fundo de pensão. Ou fora, no fundo de pensão ou individualmente. Quer dizer, os caras analisam aquilo, tem assessores financeiros, botam nos papéis da Petrobras e tal, que vai crescer daqui a 20 anos, valorizam. Então, tudo isso aí é que está fazendo a popularidade do Trump na área econômica lá cair. E as manifestações populares, que agora no último domingo Está começando, né? extremamente E grandes. importantes e grande. Nova York foi um enchente, deu 300 mil pessoas, ou qualquer coisa assim, espontânea. Não tinha Bolsonaro em cima do carro de som. Mas estava o Eduardo. Devia estar lá carregando a bandeirinha. Comigo não. Manifestações ao estilo de 2013. Tinha mulheres, crianças, entendeu? Cartazes todos pintados à mão. Mulheres, crianças, uma coisa interessante, muito espontânea. E foi em 16 cidades de grande porte. Olha só. Como a dizem os gente- chineses, vivemos tempos interessantes. E agora o último sensacionalista, aquela coluna de humor que sai aos sábados, disse lá, o maior, quer dizer, como é que é? O prêmio cidadão número 1 da China, Donald Trump. Ah, é? Então vou aproveitar o Agamenon Mendes Pedreira, que eu escrevo com o Hubert, escrevemos 25 anos no Globo, ininterruptamente, inclusive, e andamos. Estamos de volta aí no Substack. E o Substack é uma nova plataforma de comunicação. Então, mas aproveite conta podemos pras pessoas como é que elas chegam lá. a gente está começando a publicar, vamos chegar até vocês. Vão para o Substack, procurem Agamenon Mendes Pedreira, a gente se encontra. Ah, Só tô maravilha. avisando. Como nós, né? A gente se encontra toda semana e são encontros rápidos. Infelizmente, a coisa com meia hora acaba, porque temos o Nando, nosso feitor, nosso benfeitor também. E essa coisa do Trump, né? A gente trouxe um assunto e chegamos à mesma conclusão que todo mundo. Não estamos entendendo nada. Não dá para dizer, cravar nada. Mas foi um bom papo, uma boa conversa, que não vai terminar por aqui, porque esse assunto ele sobrevive, ele vai sobreviver aí até a gente... Novidades diárias. Não, até a gente saber o que é. Ele se dá mal, quem é que vai se dar mal? É o mundo ou o Trump? Eu tenho aqui minha opinião. Olha só, e a gente vai ficando por aqui e até quarta que vem.